Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Há 8 anos, a ProSaúde cuida da sua família com carinho e prevenção. Referência em vacinação e cuidado de excelência, a ProSaúde agora é franquia. Investimento inicial acessível, alta demanda, baixo risco e suporte completo. Modelos de franquia para médicos, enfermeiros, farmacêuticos e empreendedores em geral. Invista em um negócio rentável. Fale com a nossa equipe agora mesmo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fontes Conecta, um programa de televisão que conecta você, a sua família sobre assuntos de educação, saúde e sociedade. E nós estamos aqui mais uma vez nesta linda sala oferecida pela Brasilina Tapeçarias e Decoração. Hoje o nosso programa é importantíssimo. Vamos falar sobre saúde bucal e por que o seu sorriso não começa no Botox, com a doutora Juliana Matsuoka. Ju, obrigada pela sua presença. É um prazer tê-la aqui como parceira, como amiga e um assunto muito importante para a população, né? Sim, eu que agradeço o convite e vamos falar do que importa, né? Muita gente quer cuidar do rosto, do lábio, esticar, aumentar o olhar, mas esquece da base, que são os dentes. Né? Muitas vezes faz preenchimento labial, quer aumentar o lábio, mas se o sorriso não está alinhado, acaba ficando artificial. E qual é o primeiro passo para a gente entender do cuidado do sorriso? Bom, se incomoda, muitas vezes a gente encontra pessoas que têm vergonha de sorrir, de falar em público, às vezes a gente nota que tampa até a boca. Então é alguma coisa que realmente incomoda, né? Não só a parte, às vezes, funcional, o encaixe da mordida, mas alguma coisa que chama muito a atenção e que ele quer esconder, né? Por trás, às vezes em foto, está se escondendo atrás de outra pessoa, não sai com aquele sorriso. Então, e o sorriso é a nossa identidade, né? É o que mostra tudo. As pessoas nessa geração faceta, prótese, clareamento, nem tudo pode ser feito dentro de uma boca
dependendo do estado que é a boca, né? Sim. Então, o primeiro processo para tudo isso é a saúde bucal em dia. A limpeza, tártaro. Sim. Não adianta você colocar uma faceta numa boca que está com inflamação, né? Então, aliás, facetas têm que ser muito bem indicadas, né? Não é assim sair fazendo. Então, é preciso realmente cuidar da saúde. Profilaxia, que é a limpeza a cada 6, tem gente que às vezes precisa até a cada 4 meses, né? Então, pensar na saúde, se fala muito de endocardite bacteriana, outras coisas, né? Bactérias. Então, realmente, a saúde começa pela boca. Uhum. Então, a gente precisa estar com toda a saúde em dia para daí pensar na parte estética mesmo. O que é mais prejudicial para a cor dos dentes? Porque hoje a gente vê esses sorrisos que reluz, né? A gente olha assim, nossa, o sorriso dele estava tão natural ontem e de repente aquela brancura. Então, assim, dentro desse cuidado do sorriso, dos clareamentos, o que eu posso evitar para que o meu dente natural seja de uma cor boa, neutra, natural? Bom, sobre, né, como a gente pode manter os dentes mais claros. Já antes a gente ouvia muito assim, eu não quero fazer clareamento porque eu não vou ficar sem meu café, eu não vou ficar sem meu vinho. Então hoje a gente já tem estudos que você não precisa ficar sem, desde que siga as orientações corretas do cirurgião dentista. Então essa coisa de Mercado Livre, querer fazer tudo, né, hoje em dia TikTok, mais não sei o quê, e você acaba provocando danos à saúde mesmo, né? Uma taxa de um clareamento, né? Que a gente fala, concentração de uma seringa de clareamento. Se você não tiver uma supervisão, você pode matar o seu dente, né? Precisar de um tratamento de canal por realmente uma concentração muito alta. Então, tudo tem que ser supervisionado. Você consegue fazer um tratamento de clareamento e seguindo as orientações sem ficar com o seu café, seu suco de uva, seu vinho, e consegue prolongar um pouquinho mais aí, porque assim, como o envelhecimento da pele, o dente também envelhece, né? Então, com os nossos hábitos alimentares e a idade e os anos vão se passando, os nossos dentes tendem a ficar um pouquinho mais escuros, natural. Só que outras vezes acaba acelerando esse processo e deixando ele mais escuro. Tabaco, hábitos mesmo de alimentos, de bebidas, acaba deixando os dentes mais escuros. Mas fazendo a limpeza a cada 6 meses, clareamento você pode fazer uma vez ao ano, você consegue manter para que ele não fique tão escuro. A falta de escovação também prejudica a cor do dente? Muito, muito. E a saúde, né? Uhum. Então, a placa bacteriana, para você que está em casa, né? O que é a placa bacteriana, biofilme dental, às vezes a gente acaba falando termos técnicos, escovou, se alimentou e não escovou, já vai formando, né, aquela sujeirinha em volta do dente. E aí, se você não escova corretamente, não passa um fio dental, isso vai agravando, vai formando o tártaro, que o tártaro só retira no dentista mesmo, com ultrassom, com raspagem. Mas isso vai inflamando e vai deixando a coloração do dente. Então, muitas vezes o paciente vai fazer uma limpeza e fala, nossa, como meu dente ficou mais claro. Porque também tira todo esse biofilme dental, manchas superficiais, né, o jato de bicarbonato, e aí dá a impressão até que fez um clareamento, mas está cuidando da saúde. Tá, e daí na questão estética, além do clareamento, hoje a gente tem vários tipos de aparelhos ortodônticos. Tem os cosbractes, tem os móveis e tem os transparentes, né, os invisíveis. Sim. Qual é o primeiro protocolo, vamos dizer assim, para que eu saiba que eu realmente preciso usar um aparelho? Não só pela estética, porque numa geração hoje de que todos os dentes são retinhos, às vezes eu brinco, nossa, parece uma parede, né? Não tem naturalidade, né? Como que eu vou chegar e falar assim, eu preciso, não preciso? O que pega mais? A estética ou a mordida? A mordida. A mordida. Muitas pessoas vão pela estética, e aí a hora que eu vou fazer a avaliação, faço o scanner, tudo, aí eu vejo realmente o problema funcional, né? Eu só mastigo de um lado, né? Eu não consigo morder algum alimento, aí você vai ver às vezes a mordida do paciente aberta, e ele não se deu conta disso, se foi um dedo, se foi uma chupeta lá na infância, se a língua, a interposição de língua, então
Muitas vezes eu tenho que encaminhar para a fonoaudióloga e a gente tem aqui parceiros também. Então, porque se eu alinhar e ele ficar com o hábito errado da língua, vai abrir a mordida de novo, né? Então, eu preciso fazer essa avaliação, esse scanner, para explicar para o paciente o que a gente consegue fazer. Perfeito? Às vezes não. Então, falar sobre isso para não gerar expectativa. Ó, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Então, eu mostro um vídeo do planejamento, como é feito. Então, os alinhadores invisíveis, a ortodontia digital hoje veio, né, muito a nosso favor. Então, a gente consegue um tratamento previsível mesmo e falar para o paciente, olha, seu tratamento vai ser em média de 7 a 8 meses, você vai trocar os alinhadores a cada 15 dias, então, e ele fica com essa liberdade de poder tirar, comer o que ele quiser, né, com os brackets, ficava muito, descolou o bracket, volta no dentista, tem que colar, e tá num fio mais grosso, eu tenho que voltar para um fio mais fino, então isso atrasava muito os tratamentos. Então, a gente ouve pessoas da nossa idade, eu usei 10 anos de aparelho. Eu sou uma. Então, não existe, não tem porquê. Então, os alinhadores, além disso, têm essa liberdade de um empresário, um executivo que lidar com o público, que lidar com câmeras, alinhar sem que ninguém perceba. Para quem não sabe, brackets é aqueles do aparelho fixo. O metálico. O metálico, né? O sorriso metálico. Que hoje já tem transparente, já tem, né? Na minha época, a gente gostava de mudar a cor da borrachinha. Sim. Era bonito mudar a cor da borrachinha. De copa, verde e amarelo. Exatamente. Agora, qual é o perigo? Você disse que dentro da parte do clareamento, a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de produto. Mas teve aí a geração carvão, passa o carvão na boca, passa, né? Essa questão é muito complicada, porque a pessoa pode ser alérgica e não saber, pode ter um piriri dentro da boca, ferida. Como que é isso? A gente tem, na nossa classe, a gente precisa conscientizar as pessoas que realmente precisa ir num profissional, né? Então, evitar tudo essa coisa de modinha, né? Então, ver esses vídeos, essas coisas, quer fazer. Então, muitos adolescentes ficam, né, nesse aspecto, não, mas eu vi, dá certo, não dá certo. Então, evitar qualquer coisa que acha que vai ter um resultado mega, ultra rápido, porque tudo que, né, é vendido dessa maneira não realmente causa danos. Então, mesmo pasta de carvão ativado, evita. Às vezes é muito abrasivo para os dentes, então a gente tem que pensar que Deus fez a natureza aí completa, né? Então a gente tem o esmalte dentário, a gente tem a dentina, então são tudo camadas. Se você acabar desgastando, fazendo isso, acaba realmente trazendo danos para os seus dentes. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa e esquece de todo esse cuidado, né? Porque ele vai enfraquecer a raiz, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, ó, ele tá firme, mas esquece que tem uma raiz lá dentro. Sim. Né, então, que ela pode estragar em relação a isso. E mesmo os aparelhos que às vezes você via, né, camelô, vende, as pessoas colam para, né, mostrar que tem um aparelho metálico. Isso causa, né, muitos problemas. Então, a gente tem que pensar que o dente, ele tá fixo no osso. Ligamentos periodontais, tem a parte óssea. Se a gente faz muita movimentação sem um planejamento, sem conhecimento técnico aí da biomecânica, você acaba tendo reabsorção radicular, reabsorção óssea, então problemas lá no futuro. E a gente quer manter os dentes aí por muitos e muitos anos. Porque a gente sabe que, de acordo com o que a gente vai perdendo a idade, a gente já falou sobre isso no programa do Léo, quem não assistiu tá lá no nosso canal do YouTube, a gente vai perdendo a questão da estrutura óssea, Sim. vai enfraquecendo. E tem ainda questões genéticas, né? Às vezes as pessoas têm questões genéticas, ou faz uso do tabagismo, uma medicação muito Sim. forte, e aí vai enfraquecendo tudo. Agora, no carnaval, nós tivemos uma das rainhas de bateria que está em todas as mídias colocando enfeite no dente. E essa modinha dos piercing, não viu? Não vi. Ela pôs a sigla do namorado no dente, com aquelas... Não é perigoso? Ela é colagem, como se fosse, acho que a colagem também de um aparelho. Tá. Né? Então, ela provavelmente foi em algum profissional para fazer,
né? Porque todos os materiais que a gente usa para colagem, realmente, é perigoso. Então, a gente tá lá com o sugador, não deixe na língua, não deixe na mucosa, né? Porque tem que usar um gel antes para colar, e a resina, enfim. Então, não dá. E às vezes a gente vê também vídeos, comprou não sei o que na China e faz o provisório. Então, isso é totalmente... porque eu vi, inclusive, um vídeo de crianças comprando nessas lojas populares os brilhinhos para colar no dente. Olha que perigo, né? Há uns anos atrás, foi uma moda, assim, né? Um brilho e colocava só em um dente e tal. Mas é o mesmo processo de colar um bracket, né? Tá. Então, realmente precisa ir num profissional para ser feita essa colagem. E qual é hoje o maior impulso de uso de aparelhos ortodônticos? Adolescentes ou pessoas mais de idade que estão aí nesse público do mercado de trabalho? Eu tenho pacientes de todas as idades, né? Então, tem até pacientes de 60 a mais, 70 a mais, porque muitas vezes procura unir o útil ao agradável. É a estética com a dor. Então, muitos me procuram por causa de acordar com muita dor de cabeça, muita dor aqui no músculo, no masseter. O bruxismo, apertamento, e aí coloco o alinhador, sai da sala, é impressionante, sai da sala falando, eu estou já tendo um alívio. Tá, mas então, o alinhador que você coloca pro bruxismo não é o mesmo do aparelho. Não. Eles são materiais diferentes. Se a pessoa procura só pro apertamento, pro bruxismo, aí ela é uma placa um pouco mais rígida e sem movimentação. Tá. O alinhador, como ele é feito para movimentar os dentes e alinhar os dentes, então, a cada 15 dias o paciente vai trocar e vai ver a mudança acontecendo em casa. Mas como tem uma superfície, né, não tá dente com dente, tem uns milímetros ali, em cima e embaixo, ele já tem esse conforto. Esse alívio. Sim, porque são materiais... Agora tem aquela questão que a gente já conversou ano passado no podcast, né, das pessoas que não conseguem usar a placa superior. Eu sou uma mesmo. Eu não sei se foi de tanto usar o aparelho, e eu usava muita coisa no palato, a placa de bruxismo superior para mim é punk. Mesmo pegando só nos dentes, te dá... Nunca usei náusea. Só nos dentes, né? A placa de bruxismo que eu tenho em casa é aquela palatal, e é um negócio assim absurdo. E hoje eu tenho a inferior que está dando esse descanso. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Agora, a gente, quando o paciente termina o tratamento ortodôntico, a gente fala para usar contenção, que nada mais vai servir para manter os dentes no lugar, e também, para quem range ou aperta, né, o bruxismo vai servir para o combo 2 em 1 ali, tá mantendo no lugar e tá dando esse conforto para não ter o trauma de dente a dente ali. Mas como ela é só nos dentes, não pega no palato, aí tem esse conforto também para falar, se quiser usar durante o dia, se vê se o trabalho gera aí muito estresse, muita tensão, pode usar durante o dia, e aí não tem essa questão de pegar um pouco mais ali no céu da boca. E assim, Ju, voltando um pouco na questão das facetas, que eu me lembrei agora, que eu assisti um vídeo no TikTok, que um desses caras famosos, MCs do Rio de Janeiro, ele foi colocar a faceta e ele estava com um provisório e ele tirava e ele mesmo dava risada que o dentista tinha desgastado todos os dentes dele. Então ficou como se fosse o pino, né, do encaixe de um implante. Então, assim, tá aí o risco de você colocar com uma pessoa que de repente não tem a experiência, o mais barato sai caro, né? Sim, eu acho assim, existem muitas pessoas que querem colocar, jovens, assim, que tá com o dente, né, perfeito, novo, e aí querer desgastar para colocar uma lente de contato, para ficar com faceta, tudo da mesma cor, tudo. Então isso fica muito artificial, né, eu não indico, e tem profissionais e profissionais, que aqueles que fazem por dinheiro, aqueles que falam, não, seu dente tá bom, vamos alinhar, vamos clarear, e você não precisa disso, porque tem um leve desgaste, sempre tem. Né, a tecnologia está avançando, não é a minha área, mas é preciso ter uma noção e explicar, né, futuramente o que pode acontecer. Eu também já vi um vídeo de
que viralizou aí falando do mau cheiro, do mau hálito, precisa ter um acompanhamento depois, não é simplesmente fazer e abandonar e não voltar mais no dentista, né? Então sempre tem que ter essa manutenção. Até porque a partir do momento que você colocou, não deixa de ser uma prótese na sua boca, se não tiver bem vedadinho, o alimento está entrando ali, Sim, né? sim. É todo esse processo. Agora, mito ou verdade? O aparelho dentário desgasta o dente, apodrece o dente, enfraquece o dente. Aparelho? É. Não. Mito. Mito. Isso vai depender também do planejamento do caso, né? Então, foi o que eu te falei, o alinhador ele veio para facilitar tanto a vida do profissional quanto do paciente. Então, são movimentos leves e constantes, uma previsibilidade. Agora, se você faz uma força exagerada, num curto espaço de tempo, querendo ganhar tempo, e aí realmente a gente vai ter esse problema do osso, do periodonto, da parte de reabsorção. Tem uma idade certa para se esperar para se colocar o aparelho? Porque quando eu trabalhava na escola, às vezes eu via criança que nem tinha trocado toda a dentição já com o aparelhinho na boca. É lógico que a gente sabe que tem caso a caso, né? Se é uma criança que tem um palato, um céu da boca, né? Estou falando termos técnicos, mas um céu da boca muito alto, que precisa abrir a arcada, a gente sabe que a melhor fase é essa da infância. Mas em termos de dente, o meu filho já trocou todos os dentes e realmente eles não estão organizadinhos. É esse o momento? É esse o momento. Alinhadores eu dou preferência para dentição permanente. Então, às vezes meninas, às vezes com 12, 13 já trocaram todos, meninos às vezes demoram um pouquinho mais, mas a dentição permanente. Agora, muitas vezes a gente tem que intervir na infância, que é o que você falou, né? Então, a ortopedia aí, para abrir, expandir, para organizar, para que os permanentes não cheguem, porque é a fase que a gente chama de fase do patinho feio. A criança ainda tá com o rostinho de criança e vem aqueles dentes grandões. Aquelas coisas, né? Então, aí precisa dar, às vezes, um conforto, começa algum bullying na escola, e aí a gente precisa intervir um pouquinho antes para depois alinhar mais para frente. E o vilão dente do siso, nesse caso? Bom, há teorias, né? O dente do siso empurrou e eu tô com os dentes tortos. Então, ele não tem essa força, tá? Mas ele precisa ser acompanhado em radiografias panorâmicas, porque muitas vezes, ele tá no segundo molar, então, né, a gente tem 3 dentes grandes lá no fundo, primeiro, segundo e terceiro, o dente do siso é o terceiro, e dependendo da posição que ele está prejudicando o segundo molar, ou ele dá uma pericoronaritite, que a gente fala, é uma infecção, a gengiva nascendo, né, ficando em cima, e ali vai bactérias, e aí tem que tirar realmente o dente do siso. Mas nós temos também estudos que dos 20 aos 30 anos, principalmente em mulheres, a gente tem um crescimento tardio da mandíbula. E aí apinha os dentes inferiores. Então, ou quem já usou aparelho, ou quem fala, não, eu sempre tive os dentes alinhados, e depois dos 30 apinhou, é realmente a parte aí a questão do desenvolvimento mesmo, Sim. Né? E a gente tem a gente precisa ter essa percepção, né? Porque se eu sempre usei aparelho, desde os 8 anos, dos 8 aos 18, tirei com 18, pus de novo depois de um tempo, porque tinha questões de estética que me pegava, mas tinha também questões de que não tinha feito a correção adequada por conta da mordida. Eu precisei usar aquele aparelho que abria para abrir a arcada, então eu tenho um histórico aí de preocupação bucal. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho medo de fazer o clareamento. Entendeu? Porque eu tenho uma diferença no desenho de cor do dente. Daí eu falo assim, se eu fizer clareamento eu vou ficar com o dente transparente, né? E é algo assim, que às vezes eu tiro foto, será que não tem como? Faz colocar uma massinha por trás. Então, assim, às vezes as pessoas têm um receio e não procuram um especialista para orientar. Né? E aí acabam indo para essas questões TikTok, Mercado Livre, sem pensar no risco maior. Tem pacientes que ficam com medo do clareamento devido à sensibilidade. Né? Eu já tenho sensibilidade com ácido, com limão, com gelado. Tem interferência nisso?
E aí ficam com medo que o clareamento vai dar mais sensibilidade. Tá. Né? Então, existem 2 tipos de clareamento. Aquele de consultório e o caseiro, que a gente fala que é o supervisionado pelo profissional. Então, tive pacientes que já ficaram com esse medo. A hora que eu falei, vamos testar. Eu uso 2 tipos de concentrações de seringa. E aí, a paciente fala, Ju, perfeito, não tive sensibilidade nenhuma, fui seguindo tudo que você me falou, e aí não tem. Agora, o de consultório, a concentração é maior. Tá. Então, eu também já tive essa experiência de lá no passado, surgiu o clareamento a laser, não sei o quê. E aí fiz e fiquei com bastante sensibilidade. Então, há casos e casos que você tem que dosar aí e saber, para não ficar essa coisa do paciente depois falar assim, nossa, nunca mais eu quero fazer clareamento. E aí acaba falando que é o dentista, que é, né, não tem Sim. esse conhecimento, né? Rotula o profissional em si, Sim. sem entender a percepção de cada produto. Agora, uma situação que eu acho que é bem complicada também, que talvez você possa nos ajudar, aos pais que estão nos assistindo, entender. Os nossos filhos hoje têm as redes sociais, você também é mãe de adolescentes, né? Em dose dupla ainda, tem livre acesso às redes sociais e às compras. E de repente você chega no banheiro e você vê que seu filho comprou um produto sem a sua orientação, sem a sua supervisão. O que você, como mãe e dentista, qual é a orientação que você passaria para esses pais? Para os pais, eu acredito que a gente tem que sempre estar de olho no que eles fazem. Ir no quarto, fuçar em mochila, né, mexer no celular, ter as senhas. Apesar que quando eles querem, realmente eles escondem da gente. Mas assim, ver no banheiro, né? Então, o que eles acabam comprando e não te contando, né? Então, e sempre falar, olha, vamos procurar um profissional, por que você não me falou? Vamos, né? Em qualquer área, seja médica, seja dentista, para orientar. Porque isso pode ocasionar, muitas vezes, danos irreversíveis. Né? Então, as meninas também, maquiagem, né? Essa coisa de pele, de produtos para pele, vai no dermatologista, vai ver, porque pode ocasionar várias coisas aí ruins para eles. Tá, eu acho que hoje, em relação a dente, fora o clareamento, não tem muita invenção de moda, né? A não ser, eu vi esses dias a filha de uma dessas famosas, que ela colocou uma faceta total, assim, que imitava bronze, né? Qual é o risco de se comprar isso também, né? Porque pode ser que eles ponham e não tenham a higiene correta, sim, não façam como uma que limpeza. É fixada isso, né? Então, essa questão. E voltando no assunto um pouquinho que a gente falou do facial, né, a preocupação com estética, a gente precisa estar bem de olho, porque tem muitos riscos, né? Muitos riscos. Então, fazer de acordo, a naturalidade, senão fica todo mundo com aquele mesmo rosto, né? Ver se o sorriso está adequado para depois procurar um preenchimento labial, né? O ácido hialurônico, enfim, as outras partes faciais, que todo mundo, né? Não só mulheres, mas como homens, estão nessa questão. E hoje também está muita gente querendo tirar o que já colocou, né? Para não ficar aquele rosto estático, aquela coisa, e querendo tirar. Então, mas daí vem a questão do dentista que fez o serviço, porque esse cara, se ele tirar, que eu vi no TikTok, se ele tirar, ele não tem dente. Aí tem que ser um processo. Então, pensar muito no a longo prazo, né? Então, aquela coisa, igual o Léo também falou, que ele cuida também da terceira idade, né? Então, a gente pretende ficar com nossos dentes por muitos e muitos anos, né? O clareamento tem uma idade certa para se começar a fazer? Acima de 16. Acima de 16. Acima de 16. Os meus filhos estão loucos para fazer. E eu falo, não, vamos terminar de alinhar e aí a gente faz. Acima de 16. Acima de 16. Porque a raiz não tá... Tem dentes que a raiz ainda não tá fechada, não tá realmente formada. Entendi. Porque o clareamento ele pode interferir nessa raiz aí. Sim, no dente em geral. E lactantes, gestantes não podem fazer. Isso eu já não sabia. Tem que esperar depois tem que esperar, tá, porque pode interferir em algum processo. Passa. Diabético tem problema? Casou agora, né, por conta dessa questão. Acredito que não. Tá,
E se é uma pessoa idosa, que já tem essa questão da mandíbula, né, que às vezes pode já estar com um probleminha aí de mobilidade, maior sensibilidade, qual é a indicação ou contraindicação de um clareamento para a pessoa com mais idade? Olha, o clareamento, independente da idade, primeiro o paciente precisa passar por um clínico e realmente ver se tem alguma infiltração em restaurações, porque senão o clareamento pode infiltrar ali e também provocar danos, né? Então são dentes trincados, então precisa ter esse cuidado de cuidar realmente da saúde, ver tudo o que precisa ser feito, as restaurações estão em dia, se tem cárie, se tem alguma fissura, para depois ver se pode realmente fazer o clareamento. E se é uma pessoa que tem 2, 3 pinos, coroas e outros dentes naturais e quiser fazer? Tem como? Lembrando que o clareamento vai clarear apenas dente, né? Então, se o paciente tem restaurações de resina, às vezes estéticas na frente, ou tem pino, porcelana, enfim, vai clarear os dentes, e aí talvez os dentes estão mais amarelados que quando ele fez essas próteses. E aí fica uma harmonia melhor. Ou se ele pensa em trocar, então primeiro, eu tenho implante para fazer, eu tenho restauração para fazer. Então primeiro é o clareamento, o implante é depois. Para depois chegar na cor certinha. Na cor que os dentes ficaram com o clareamento. Entendi. Legal, legal. É isso, gente. Olha, a gente vai conversando e vai puxando um assunto, de repente... Alinhar, clarear e depois implante. Alinhar, clarear e depois implante. Legal, legal. E a questão estética, a gente precisa pensar, lógico, na pele, nos cuidados, mas sorriso é tudo, né? Sorriso é tudo. Sorriso é tudo, né? Harmonia completa, né? Pensar nos dentes depois no... É isso aí. Para vocês que são pais, mães aí de adolescente, então antes da maquiagem, antes da pintura colorida no cabelo, vamos escovar a chapa, né? Que nem a gente brincava, vamos escovar a chapa. Fio dental. Vamos passar o fio dental, vamos fazer o processo direitinho, porque ninguém quer uma namorada, um namorado aí adolescentes com a boca toda estrupiada. Ju, obrigada mais uma vez pela sua participação, muito bom ter você aqui. E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conversar com você, por onde eles te acham? Pode me achar pelo Instagram, doutora Juliana Matsuoka, e eu estou também aqui em Indaiatuba, na Torre Medical, sala 814. É isso aí. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Ju, obrigada mais uma vez pela parceria. E nós encerramos por aqui mais um Fontes Conecta, porém fique ligado, você que é comerciante, e nós vamos falar um pouquinho na próxima semana sobre licitações públicas. Vocês já pensaram que mesmo você, microempresário, comerciante pequenininho, você pode concorrer e participar das licitações e de repente está fazendo parte aí das prefeituras da sua cidade? Pois é, teremos o Maurício Baroni e a Tamires, especialista nesse ramo, para falar para a gente um pouquinho sobre a legislação e como funciona esse processo. Eu espero por vocês. Até lá!
Conheça a AMA, Arquitetura para Mães, da mãe arquiteta Érica Urbano, para oferecer uma arquitetura afetiva e acessível, especialmente para mães. Um ambiente por vez, através da consultoria exclusiva e personalizada, com meu atendimento direcionado para as necessidades de cada mulher em sua casa. Se está grávida, tem 1, 2, 3 filhos, se eles foram para a faculdade, o ninho ficou vazio, entre em contato.